Se o seu filho fica ansioso, nervoso na hora de fazer prova e acaba errando questões fáceis, tirando uma nota bem abaixo do que ele esperava, essa estratégia é para você. Quando você ajuda o seu filho a estudar para as provas e o seu filho erra uma questão que ele estava acertando em casa, é uma frustração, tanto para você quanto para o seu filho. E muitas vezes você pode pensar que não tem o que você fazer, porque não tem como você ir lá fazer a prova para ele. Mas eu tenho uma boa notícia. Tem como você ajudar o seu filho a fazer a prova sim. E não, você não precisa fazer a prova por ele. Seu filho precisa aprender a fazer prova. E é isso que eu vou te ensinar em 3 passos nesse vídeo. Passo 1. Fazer o map da prova. Map é uma estratégia onde o seu filho irá mapear a prova antes de começar. Então, ao invés dele pegar a prova e sair fazendo, ele vai olhar o título dos textos, se tiver texto, ele vai olhar as questões, ele vai olhar os exemplos das questões, se tiver imagens, ele vai olhar essas imagens, se tiver gráfico, ele vai olhar esses gráficos. Tudo isso demora em média uns 2 minutos, então dá para ele fazer tranquilamente. Passo 2. Agora que ele já mapeou a prova, ele vai circular as questões mais fáceis que ele viu lá na hora que ele estava fazendo o map da prova. Passo 3. Agora que ele já mapeou, já circulou, ele pode começar a fazer a prova pelas questões que ele circulou, ou seja, pelas questões mais fáceis. Vamos imaginar que a prova tem 10 questões e ele circulou as questões 2, 5 e 7. Então ele vai começar a fazer por essas questões e depois ele volta para fazer as outras. Dessa forma, ele garante que ele vai acertar as questões mais fáceis e não perde nota por ansiedade e nervosismo. Porque se ele faz a questão 1, que é uma questão que ele viu ali na hora do map, que é uma questão difícil, ele fica nervoso, porque ele não sabe fazer. Então ele se desestabiliza e acaba errando as questões fáceis que ele viu ali na hora da prova. Agora, uma orientação extra para você. Não pressione o seu filho a acertar. Se ele estudou para a prova, fale assim para ele: filho, seu compromisso é de dar o seu melhor nessa prova. Você vai ver como isso mudará a forma com que o seu filho encara as provas e deixará esse momento muito mais leve e mais eficiente.